Olá, meus queridos espectadores, ouvintes. Nós estamos iniciando agora mais um programa A Bíblia no Tempo e no Espaço. Hoje nós estamos transmitindo o nosso quinto episódio, e nesse episódio nós vamos tratar sobre a temática dos gentílicos. Vamos tratar sobre alguns gentílicos utilizados na Bíblia e compreender por que analisá-los, né, e saber a origem dos gentílicos e a razão pelas quais são utilizados, como isso vai nos ajudar, né, a compreender sobre as culturas, sobre as tradições, sobre o cumprimento de profecias, enfim. Então, é mais uma variação, né, dos assuntos que a gente pode compreender, que a gente pode utilizar dentro da nossa área de estudo, que é a geografia, especificamente. No nosso programa, ele tem mais essa visão, né, de trazermos e tratarmos de alguns assuntos bíblicos dentro da luz da ciência da geografia. Eu sou o Nielson Arruda, nós estamos juntos nesse programa, que é transmitido pela Igreja As Nações, pela nossa web TV As Nações. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, assim também como você pode me acompanhar, ou pode adicionar e acompanhar meu canal, tá bom? No meu canal no YouTube, você procura lá por Nielson Arruda, no Instagram, estamos lá também, é só você colocar lá, @Nielson, como está escrito aqui, né? Você vê na tarjinha logo aqui do lado, você vê aqui embaixo, né, como é que se escreve meu nome, a gente pode conversar lá. Você pode trazer sugestões, comentar sobre temas, sobre algo que você quer que a gente discuta, né, que traga à luz aqui dentro do nosso programa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui sobre o nosso assunto. Nós vamos tratar sobre, como já mencionei, sobre os gentílicos. Nós vamos começar trazendo para vocês o conceito, né, daquilo que são os gentílicos, né? Então, o que é um gentílico? O dicionário nos traz que o conceito de gentílico, né, como descreve aí para você, disse, né, disse de ou nome que designa o país, a região, o estado, a província, o condado, o município, a cidade, a povoação ou afins, em que alguém nasceu, habita ou de onde procede. É um locativo, um adjetivo gentílico. Ou seja, né, do que se trata o gentílico? O gentílico é uma menção a um espaço geográfico, a uma localização geográfica de onde alguma pessoa veio, de onde ela nasceu. Tá? E aí aqui menciona, né, no conceito, os diversos limites, né? Pode ser um país, uma região, um estado, uma cidade, um condado, enfim. O gentílico faz menção sobre a localização de onde aquela pessoa veio, morou, as características que ela traz, né? Ou o local do seu nascimento. Então, por exemplo, né, eu que moro e nasci aqui na cidade de Maranguape, então o meu gentílico é maranguapense, certo? Então, o nosso gentílico, né, menção sobre o nosso lugar. Se nós fôssemos tratar sobre o Estado, né, como o nosso programa ele é gravado, transmitido a partir do Ceará, então nós poderíamos dizer qual é o seu gentílico em relação ao Estado cearense, o nosso gentílico em relação à nossa região, Nordeste. Então, nós somos nordestinos, esse é o nosso gentílico. E enquanto a país, como nós estamos no Brasil, o nosso gentílico é brasileiro. Se a gente for para a proporção maior, que é o continente, nós estamos no continente da América, nós estamos no continente americano. Então, em relação ao continente, nosso gentílico é americano. Então, ficou claro? Então, o gentílico, ele vem desde a menor porção do espaço, que é o seu vilarejo, um condado, né, ou a cidade, até chegar ao continente. Entendido? Digo isso porque, por exemplo, que não só em Maranguape, como nas mais diversas cidades do mundo, nós temos os vilarejos, as localidades, o que aqui na nossa cidade nós costumamos chamar, por exemplo, dos distritos. Então, os distritos também recebem nomes, né? Nós temos a cidade sede, que aqui é Maranguape, um município, mas dentro da nossa cidade aqui, por exemplo, nós temos a Ladeira Grande, Sapupara, Papaya, Jubaia, né, Lages, enfim. E aí cada pessoa que nasce nesse distrito, que veio desse distrito, também ganha um gentílico que identifica de onde aquela pessoa, aquele produto, aquele objeto, enfim, foi fabricado, foi produzido ou de onde veio.
seu local de origem, ok? Então, o gentílico também é mencionado na Bíblia, né? Então, por qual razão a Bíblia vai trazer a questão dos gentílicos? Existe uma razão de ser. Então, se está registrado, é porque é importante que esse gentílico tenha sido mencionado. Então, o gentílico ele não só nos ajuda a entender de que região um determinado personagem veio, né? Mas também me fala muito sobre as características do lugar de onde aquela pessoa veio, as tradições, a cultura, sobre a fisionomia também, a aparência daquela pessoa. Então, o gentílico me traz muitas características, me traz muitas informações, por isso que eu não posso simplesmente ler na Bíblia falar sobre os gentílicos e não tentar identificar dentro do mapa, tentar identificar dentro do espaço de onde é, né, aquela pessoa, aquele lugar, aquele produto, aquilo que foi mencionado dentro da Bíblia. Então, se o gentílico está registrado ali, é porque ele traz uma informação importante para nós. Amém? Então, vamos continuando aqui na nossa apresentação para vocês hoje. Então, o gentílico, né, ele influencia, por exemplo, na fisionomia. Vou mostrar agora para vocês, vocês vão visualizar 3 imagens. Gostaria que vocês pudessem identificar nessas imagens de onde essas 3 mulheres são. Então, nessa primeira imagem, olhando para essa imagem, você imagina que esta mulher é de qual país ou pertence a qual continente. E nessa segunda foto? E na terceira? Você consegue identificar que essas 3 mulheres na imagem, elas têm fisionomias diferentes, elas têm vestimentas diferentes? Você consegue identificar isso? Então, o gentílico, ele me ajuda a identificar essas razões ou essas proporções. Por exemplo, na primeira imagem, essa primeira mulher que aparece aqui na imagem, nós podemos analisar pela vestimenta, pelo que ela está utilizando, que ela não é brasileira, por exemplo. Muito menos nordestina, né? Aqui no Nordeste do Brasil, as mulheres não usam esse tipo de vestimento. Quem geralmente usa esse tipo de acessório, essa vestimenta? As mulheres asiáticas, mais especificamente as japonesas. Na do meio, a fisionomia dessa mulher já vai nos remeter também a um outro país. Para quem conhece um pouco sobre gentílicos e sobre fisionomias, já vai de cara identificar que nós estamos vendo aqui uma indiana. Se eu disser para você que a terceira mulher que aparece na imagem, por exemplo, né, é uma francesa nata, uma pessoa que veio de origens de descendência francesa, você não vai acreditar. Né? E aí você vai dizer, nossa, por quê? Isso é racismo, isso é preconceito? Não, porque os traços dessa mulher, principalmente a cor da pele, nos remetem ao gentílico, ao local de origem de todos nós que temos o tom de pele, né, como o dessa mulher, né, tom de pele mais escuros, né, mais bronzeados, né, que aí nós chamamos de tons, né, africanos ou afrodescendente. Então você já menciona logo de cara, né, que essa mulher certamente ela tem características ou tem sua origem africana. Então por isso é que é importante a gente analisar os gentílicos, porque quando eu vou analisar uma cultura, uma tradição, o papel de uma igreja, o que foi construído na Ásia, na Índia, dentro da África, eu vou encontrar pessoas com fisionomias diferentes, com vestimentas diferentes, com culturas, tradições, tudo diferenciado. E muitas cidades, muitos países dentro da Bíblia que são relatados, eles não entram em muitos detalhes, mas quando a gente começa a estudar e analisar sobre gentílicos, a gente vai perceber que em determinados momentos houve choque. E certamente, mesmo que tenha sido narrado dentro dos textos bíblicos, mas é muito provável que haja certos choques culturais. E principalmente algumas pessoas, alguns personagens podem ter se sentido deslocado dentro daquele contexto. Imagino, por exemplo, uma narração bíblica que todo mundo conhece, não? Pelo menos muita gente já ouviu mencionar, que foi o episódio em que Jesus Cristo e toda a sua família
quando ele era ainda bebê, tiveram que se refugiar no Egito. O Egito é um país, um casal com seu filhinho vindo de uma nação asiática. Então, obviamente, que quem estava ali dentro do Egito, que faz parte do continente africano, que tinha, né, e ainda hoje tem, obviamente, né, essa tonalidade de pele que você identifica, né, que é uma pessoa de origem africana ou de descendência africana, e aí se está dentro do continente africano, uma pessoa que veio do continente asiático, que tem essa fisionomia, traços de olhos, de nariz, de cor de pele, nós vamos identificar, obviamente, que aquela pessoa é um estrangeiro. Então, a gente vai entender com isso que não era fácil quando um asiático tinha que se refugiar ou tentava se infiltrar dentro dos povos africanos. Então, por que era tão importante em algumas vezes, por que era tão difícil, como em algumas narrações que a Bíblia traz, de quando espias ou quando personagens da Bíblia buscavam refúgios em outros países, por que era complicado para aquela pessoa? Então, não era só a questão de, vão me conhecer porque eu sou famoso. Os próprios traços físicos denunciavam que aquela pessoa era um estrangeiro. Entendido? Então, aqui foi só para a gente analisar como funciona. Né? Então, dentro do gentílico, que influências isso vai ter para nós também, queridos? Primeiro, a relação à língua. Mesmo que nós moremos, por exemplo, aqui no Brasil, que é o mesmo país, todos nós falamos a língua portuguesa, mas nós temos algumas tradições, nós temos alguns dialetos, nós temos alguns sotaques que são muito marcantes, né? Como em algumas regiões em que as pessoas falam ti, um di, né? Que as palavras com a letra T e a letra D de dado são muito mais marcadas, né? São mais pronunciadas, né? O palato tem mais destaque aí, né? No pronunciar a língua, né? No falar no ti, di, né? T e o D tem mais impacto do que para nós aqui no Ceará, por exemplo. E mesmo aqui dentro do Ceará, dependendo da região, a gente costuma dar uma entonação maior. Assim como a gente fala muita, por exemplo, né, a palavra gente, quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, é muito comum que a gente escreva a palavra gente com Genti, por causa da sonoridade, gente. O E no final tem um som de I, mas se você for para o sul do Brasil, não tem como você confundir, porque no sul do Brasil é muito comum que as pessoas pronunciem a letra E, né, não como nós pronunciamos aqui, mas eles pronunciam como E, né, uma letra fechada, né, um som fechado. Né? Então você vai escutar um gente, né, quente. Aí você diz, mas o que essa pessoa está falando, né? É quente. E a pessoa diz, não é quente, é quente, é gente, é tarde. Né? E aqui no Ceará nós falamos tarde, né? Em outras regiões as pessoas dizem tarde. Está errado? Não. Isso é uma questão de entonação que tem a ver também com o gentílico, a influência sobre a língua. Então, quando nós mencionamos, quando nós lemos no Evangelho que Jesus ia sair de Nazaré para Cafarnaum, né, para viajar pela região ali da Galiléia, e depois ele ia para Samaria, e depois ele estava em Jerusalém, como as pessoas conseguiam identificar que os seus discípulos ou ele estavam vindo de uma outra região? Certamente através dos sotaques, os dialetos, a forma de se comunicar, a forma de se alimentar, a forma de se vestir. Então, as crenças religiosas também fazem parte disso, assim como todo o sistema cultural tem a ver com os nossos gentílicos. Né? O lugar de onde a pessoa veio, os hábitos de comer, os hábitos de dormir, as músicas que ela gosta, as danças que ela pratica, os seus comportamentos. Então, tudo isso também tem a ver com os gentílicos. Então, por isso que colocamos aqui em destaque, né, que os gentílicos está influenciando a língua, a cultura, as crenças religiosas, todo o sistema religioso. No caso, na Bíblia, na maior parte deles, nós vamos ver o confronto entre o povo de Deus e as leis do Senhor
sendo confrontados com as culturas de outros povos que tinham tradições politeístas, ou seja, que tinham vários deuses, né, dois ou mais deuses. E isso vai trazer também um comportamento social, né, a forma de se apresentar para as pessoas, a forma de se relacionar mesmo, né, com as pessoas. A gente vai ver, por exemplo, Jesus, quando vai se encontrar com a mulher no poço, a mulher na cidade de Samaria, eles têm um diálogo ali que menciona sobre isso, sobre essas diferenças, né, entre judeus e samaritanos, que estava para além, eles não mencionam nada ali, Jesus Cristo não traz nenhuma palavra pesada sobre elas, sobre o lugar de onde elas estão, mas o Evangelho nos menciona que ele diz, né, sendo tu judeu, quando não o narrador não fala sobre as características, né, de por que aquela mulher se direcionou para Jesus, né, falando, por que tu falas comigo, por que tu me pede águas, sendo tu judeu? Então, que características Jesus trazia que aquela mulher conseguiu identificá-lo como judeu? Não só as vestimentas, acredito eu, mas também pela questão, certamente, dos traços físicos, já que a região da Samaria era uma região onde havia uma concentração maior naquela época, principalmente de outros povos, né, de gentios, e, é claro, a língua, né, a forma da língua, o sotaque, também certamente foi um traço marcante que aquela mulher conseguiu identificar que Jesus Cristo não era um samaritano. Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nosso encontro de hoje, nós vamos ver aqui alguns continentes que são mencionados dentro da Bíblia. Por que é importante, Jefferson, a gente analisar sobre os continentes? Para compreender que muitas viagens missionárias e que alguns profetas tiveram esses problemas em relação a isso, né? Obviamente, se você ir de uma cidade para outra já é um fator complicado, agora imagine só você ir de um continente para outro, estar inserido dentro de uma língua, dentro de um dialeto, dentro de um sistema econômico, financeiro, cultural, social, totalmente diferente daquilo de onde você estava inserido anteriormente. Então, na Bíblia também nós temos essas dificuldades, nós temos esses problemas que são mencionados. Em muitos lugares, muitas cidades bíblicas, lugares importantes, que às vezes são mencionados várias vezes, se a gente não compreender um gentílico, a gente vai perder o contexto, contextos importantes daquilo que está sendo tratado ali. Alguns relatos bíblicos não são apenas profecias jogadas ao vento, né? Não são apenas palavras, não são apenas figuras imaginárias. Então, há uma razão de ser. Há uma razão de que alguns povos, alguns continentes, de que alguns missionários tenham ido para diferentes lugares. Então, há uma razão pela qual aquilo aconteceu. As rotas, os roteiros, os povos envolvidos nas guerras, então, os momentos proféticos. Então, conhecer os continentes, conhecer os lugares, conhecer os gentílicos desses povos em que são mencionados, eles nos trazem uma outra ideia e nos abrem alguns olhos não, né? Nos abrem alguns horizontes em relação ao entendimento do contexto bíblico, das profecias, das narrações, das próprias descrições, né? Às vezes dentro de um texto bíblico nós temos a descrição sobre a paisagem, sobre os tipos de árvore, sobre os tipos de alimento, algumas coisas que são citadas ali, unidades de medida, unidades de peso, e que a gente passa por cima e não se dá conta disso, né? E que a gente está sendo inserido dentro desse gentílico, dentro dessa proposta de lugar, essas mudanças que estão aí. Então, vamos aqui analisar, por exemplo, alguns continentes que são trazidos para nós dentro da Bíblia. Nós vamos ter destaque para três continentes principais dentro dos textos bíblicos. O primeiro deles é a África. O Antigo Testamento ele traz muitas menções sobre a África, não a África em si, enquanto continente. A gente
Não vai encontrar a palavra África mencionado no Antigo Testamento, mas se tem um nome que é muito mencionado no Antigo Testamento, certamente é o Egito. Então, e aí por que é importante a gente entender isso? Sabendo que o Egito é um país africano, né, que está aqui em vizinhança ao território de Israel, saber que o Egito faz parte da África nos faz entender que hoje muitos filmes, documentários, principalmente telenovelas, eles são falsos em tentar retratar o contexto daquela época, né, a sociedade daquela época. Uma vez que o continente africano, ele na antiguidade foi marcado principalmente, claro, pela a dominação de povos negros. A principal característica do povo africano é essa tonalidade de pele negra, né, que nós vamos encontrar somente na África. Outros povos têm tonalidade de pele também mais escuras do que os europeus, do que os asiáticos, principalmente na parte mais oriental, como no Japão, na China, Tailândia, Indonésia. Né? Então, essa tonalidade de pele, né, com muita melanina, bem escura mesmo, de cabelos bem cacheados, né, de cabelos bem enrolados, cabelos crespos, a gente vai encontrar dentro do continente africano. Então, é mentiroso, né, é um falseamento quando você tem documentários, filmes tratando do faraó, né, desse período, da escravização do povo, de quando José esteve também lá no Egito, né, e mostra Potifar, e aí ele todo mundo com cabelo liso, de pele clara, de olhos azuis, esverdeados. Então, isso é um falseamento, principalmente para aquela época em que não havia uma miscigenação, ou seja, uma mistura de povos como nós temos hoje. Hoje, o continente africano, apesar, né, de, claro, ainda ser muito abundante, né, principalmente nos vilarejos, nas tribos, essas tonalidades de pele com mais melanina, né, mais escuras, mas hoje as pessoas já têm umas características mais asiáticas, né, por causa principalmente do domínio árabe que aconteceu ali. Muitos povos que vieram de países como o Líbano, como a Turquia, o Iraque, o Irã, o Paquistão, e que tomaram conta, né, do comércio local, das rotas e da cultura, das tradições desses países. E, é claro, os próprios europeus também, né, que invadiram muitas vezes o continente africano. Então, hoje está muito miscigenado. Mas, se nós voltarmos aí a 3, 4 mil anos atrás, nós não vamos encontrar aquelas pessoas, não, com o cabelo liso, de olhos verdes, né, de pele muito clara, né, alva. Né, Cleópatra, muitas vezes retratado como uma mulher alta, magérrima, né, de olhos muito azuis, como o cinema nos traz. Isso é uma ideia falsificada, né, sobre o gentílico, sobre essas características físicas dessas pessoas. Né? Isso nos traz um prejuízo quando a gente vai analisar o contexto bíblico. Então, algumas menções dentro da Bíblia que a gente vai encontrar, né, de algumas cidades principais, certamente o Egito é o mais mencionado de todos, a Etiópia também é muito mencionado dentro do contexto bíblico, né? A cidade de Cirene, que atualmente é a cidade de Trípoli, né, na Líbia, também no continente africano, e Cush, de onde vieram os cuxitas, né, o reino de Cush, que veio também desses povos antigos, né, asiáticos, mencionados aí, sobretudo da descendência de Noé, são trazidos aqui, né, como menções que são regiões, são partes que fazem do continente africano. Como ressaltei, hoje muitas cidades, muitos países já tiveram seus nomes trocados, né, mas certamente o Egito é o nome mais mencionado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Trazido também mais à frente, nós temos menções sobre a Europa. Nós vamos trazer menções sobre a Europa, conhecer um pouco sobre a Europa, sobretudo no Novo Testamento, quando nós vamos estar falando ou lendo, né, as cartas missionárias de Paulo, nas suas viagens, né, missionárias.
já que Paulo ele tinha descendência também europeia, né? Ele tinha essa carga, né? Essa cidadania europeia também. Algumas menções que nós vamos encontrar dentro do continente europeu, né, estão a própria Roma, como nós vamos ter, né, a carta aos romanos, nós vamos ter menções sobre a Grécia, nós vamos ter menções sobre a ilha de Creta, por exemplo, né? Atenas também é muito mencionado dentro dos contextos bíblicos, nas narrações, sobretudo nas viagens missionárias, nos livros a partir de Atos, nós vamos encontrar muitas menções de lugares que estão dentro do continente europeu. Então, dentro do contexto bíblico, o continente africano foi muito visitado, o continente europeu também. Outro continente que é muito mencionado dentro da Bíblia, certamente é o continente asiático. Afinal de contas, a terra prometida para o povo está dentro do continente asiático, né? Essa porção de terra, que hoje é o território de Israel, está dentro do continente asiático. Todo o desenrolar da Bíblia, principalmente de fatos históricos muito importantes, como, por exemplo, o cativeiro da Babilônia, né? Aconteceu dentro do continente asiático, toda a invasão dos povos medos, dos persas, todos esses povos estavam localizados, os seus reinos, dentro do continente asiático. E algumas menções desse povo dentro do continente asiático, nós estamos, por exemplo, o Líbano, a Líbia, a cidade de Colossos, para quem foi endereçada, né, a carta aos Colossenses, uma das igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, que são lugares também encontrados dentro do continente asiático. Então, são pontos importantes, né, para a gente analisar. Quando você encontrar o nome de uma cidade, o nome de uma localidade na Bíblia, o interessante é que você tenha um caderninho ou que você faça suas anotações. Apareceu o nome de uma cidade, apareceu o nome de um lugar, marca lá e vai procurar no mapa. Isso vai te ajudar a entender um pouco o contexto sobre por que a pessoa disse aquilo, por que ele gosta de comer aquilo, por que esse rei ou essa rainha ofereceu esse produto como presente, por que é utilizado essa unidade de medida, por que mudou a moeda, o tipo de armadura, o tipo de arma utilizado, né? Uns tinham arma de bronze, outros tinham arma de ferro, outros já usavam aço. Como é que era isso? Né? Por que essas estratégias mudavam? Então, isso tem a ver com a localização daquele lugar. Então, se você fizer um estudo sobre o gentílico, os contextos da Bíblia e algumas problemáticas, algumas situações vão ficar mais claras para você. Tá? Então, eu te aconselho, né? Ou eu quero te instigar a você ser um investigador geográfico, né? Analisar as coisas dentro do ponto de vista agora do espaço, né? Da localização desses lugares. Beleza? Vamos fazer isso? Aí você aprimora o seu conhecimento também e começa a entender um pouco melhor sobre algumas situações na Bíblia. Então, finalizando aqui o nosso raciocínio para hoje, gente, eu trouxe para vocês os gentílicos dentro dos evangelhos. Agora, já mencionando alguns exemplos dentro dos evangelhos. Peço perdão para vocês. Né? Esse tempo está muito chuvoso aqui. É um tempo que faz chuva e faz o sol, chuva e sol. A gente fica com a garganta um pouco irritada. Então, vamos ver aqui os gentílicos dentro dos evangelhos, trazendo alguns personagens, alguns exemplos na Bíblia, como, por exemplo, Maria Madalena, né, que é mencionado em Lucas 8:2. Então, Lucas 8:2 traz o nome de uma mulher chamada Maria, que muitas vezes a gente pensa que a palavra Madalena,
que Maria Madalena, né, esse era um sobrenome dela, como na verdade é um gentílico, tá? É um gentílico utilizado aqui. Maria Madalena significa que ela morava na cidade, né, ou ela veio de um lugar chamado Magdala. E daí o nome, né, Maria Madalena. Lucas 8, no versículo 2, diz assim, né? Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Está escrito em Lucas 8, 2. Então, Maria a Madalena, ou Maria de Magdala, algumas versões trazem isso, tá? É o gentílico dela. Outro homem também que é citado, de acordo com o seu gentílico na Bíblia, é o próprio Senhor Jesus. Então, ele é chamado de o Galileu. O Galileu, o que é? É um gentílico. Ele é chamado, né, principalmente de Jesus Nazareno, como foi colocado, né, na sua cruz, Jesus Nazareno, o rei de judeus. Então, Jesus Nazareno, isso não é o sobrenome de Jesus, né? Não é o nome dele de batismo, né? Podemos dizer assim, né? O seu nome de nascimento. O nome de Jesus, né? Que recebe essa nomenclatura, Nazareno, é um gentílico em referência à cidade onde ele morou por um certo tempo, que era a cidade de Nazaré. Então, Mateus 26, 71 faz menção sobre isso. Se você dá uma olhada aí, Mateus capítulo 26, e no verso 71 diz, né? E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Então, era uma referência ao gentílico de Jesus, né? Para mencionar de que lugar ele tinha vindo, de Nazaré. Temos mais um outro personagem também que é mencionado pelo seu gentílico, que é Saulo. Tá? Eu não vou ler todas as referências, tá, gente? Você pode acompanhar aí. Saulo, que o pessoal diz, depois ele foi chamado de Paulo. Gente, vamos entender aqui, tá? Ah, Saulo, ele morava, né, ele veio da cidade de Tarso. Tarso é uma cidade, né, é a sua cidade de onde ele veio, né, sua cidade original, tá? Então, a cidade de Tarso é uma cidade que ainda hoje existe, né, que é uma cidade que fica dentro da Turquia. Então, Saulo de Tarso tem a ver também com o gentílico desse homem. Então, Saulo de Tarso, que era da cidade de Tarso, ou Tarsis. Então, a cidade de Tarsis ou a cidade de Tarso, né? Então, Saulo de Tarso não é o sobrenome dele, né? O seu gentílico. Saulo, que veio da cidade de Tarso. Então, Saulo de Tarso. Então, as pessoas dizem assim, Saulo foi transformado em um Paulo. Tem uma simbologia dentro disso aí. Mas Saulo é a nomenclatura que ele utilizava, né, para dentro do seu povo. Assim como Jesus, né, Jesus é a forma como nós falamos aqui, dentro do nosso contexto ocidental. Mas no Oriente, ninguém chama Jesus Jesus. No hebraico, né, os povos hebreus, se esperava o Messias, e o seu nome mencionado era Yeshua. Só que pouquíssimos nós usamos aqui a palavra Yeshua. A gente fala Jesus, que não faz parte do perdão, do hebraico, né? Não faz parte do hebraico essa palavra Jesus. No hebraico nós vamos encontrar a palavra Yeshua. Jesus vem, né, de origem greco-latina. Foi trazida aí já, né, pelo Império Romano. Aí nós usamos a palavra, né? Jesus, mas quando na verdade nós deveríamos chamar Yeshua. Então, Saulo não trocou o nome. A questão é que ele vai
se identificar agora com os gentios. E aí, como ele vai se identificar agora com outros povos, o nome dele passa a se adaptar a aqueles povos para onde ele vai agora. Daí sai o S, né, e entra aí o P. Né, sai o Saulo e a pronúncia Paulo. Há uma simbologia aí, sim, mas eu não posso dizer que isso é uma doutrina, né, que foi Deus que veio lá e transformou e mandou Paulo apagar o nome, como aconteceu com Abraão. Amém, queridos? Compreenda que isso aí tem a ver com uma questão de gentílico. Saulo, da cidade de Tarso, e assim como Paulo. Você vai ver que em muitos momentos na Bíblia, mesmo os irmãos continuaram chamando ele Saulo. Mas quando ele vai escrever nas suas cartas, ou quando ele vai escrever para os gentios, ele não se chama Saulo. Ele não vai dizer aqui quem vos escreve é Saulo, e aqui quem vos escreve é Paulo. Entende? Então, isso tem a ver com a questão do gentílico, das tradições da linguagem para quem ele estava se dirigindo, ou para quem estava o citando ou o mencionando. Às vezes, contar também um personagem que é mencionado não só uma vez na Bíblia, mas foi Simão Cirineu, ou Simão o Cirineu. Mais uma vez, não era o seu sobrenome. Simão Cirineu, porque Simão veio da cidade de Cirene. Então, como Simão veio da cidade de Cirene, o seu gentílico era Simão o Cirineu, ou Simão Cirineu. Uma das passagens em que nós vamos encontrar este Simão está em Marcos 15, 21. Outra pessoa tratada pelo gentílico, mais uma mulher, é a mulher Ciro-Fenícia. Nós não encontramos o seu nome, não é mencionado o seu nome, mas é mencionado o seu gentílico. E aí poderia ser como foi Maria Madalena, Maria Magdala, vamos supor que o nome dela fosse Sara, aí nós podemos colocar Sara a Ciro-Fenícia, né? Ou Sara a Síria. Claro que Ciro-Fenícia, porque nesse período era a junção desses dois povos, né? Os povos sírios e os fenícios. Então daí o nome é mulher Ciro-Fenícia, porque ela veio de um território que estava sendo dominado nesta época por essa junção desses dois povos, os sírios e os fenícios. Aí, no Evangelho de Marcos, trazer que Jesus teve esse encontro, né, conversou com essa mulher, sírio-fenícia, mais um exemplo de gentil. Um outro homem mencionado é o Gadareno, que, embora na passagem de Marcos 5,11 não se fala o nome, mas nós o conhecemos como o Gadareno, porque ele morava na cidade de Gadara. Aí o nome Gadareno, o Gadareno. Então, concluímos aqui alguns exemplos de personagens ou de pessoas mencionadas dentro da Bíblia através dos gentílicos. E aí eu gostaria de mostrar para você também, se você tiver curiosidade, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá no meu canal, no YouTube. Você vai poder visualizar lá, não tem como deixar o link aqui. Posso deixar aqui nos comentários depois, que é uma página onde vocês podem encontrar diversos lugares bíblicos com as suas referências e com a sua posição dentro do mapa. Se você é curioso, como eu gosto de geografia, você vai gostar muito desse site aqui. Vou mostrar aqui o exemplo, que é esta página da Wikipédia, que fala sobre uma lista de lugares bíblicos com a sua referência e a sua localização. Então, está tudo classificado aqui numa lista de A a Z. E aí, como é que você vem? Quando você for usar, por exemplo, a cidade de Antioquia, que foi muito mencionada nas cartas. Você vê que no livro de Atos, várias vezes é mencionada a cidade de Antioquia. Então, você pode clicar aqui para conhecer um pouco sobre as feições lá do lugar. Pode clicar aqui no site. O pontinho azul aqui, que é a posição dele no mapa, você clica
e ele vai te mostrar lá dentro do mapa onde fica a localidade, a cidade de Antioquia. No caso, na Antioquia, nós estamos falando do continente asiático. Ó. Olha só, aqui a cidade da Antioquia, dentro da fronteira da Turquia, certo? Quase saindo aqui na fronteira da Turquia com a Síria, ficava uma antiga cidade, né? Aqui a cidade de Chipre, as ilhas de Chipre também mencionadas na Bíblia, a cidade de Atenas, na Grécia, também são mencionados na Bíblia, Esmirna, aqui também mencionado, é mencionado dentro da Bíblia, Bérgamo. Então, você vai encontrar aqui, né, dentro desses países, e aí você vai analisar, junto com a ajuda do mapa, a referência bíblica e a cidade, todas essas informações importantes para você compreender. Ok? Eu espero ter contribuído em alguma coisa aí para o seu conhecimento. Não se esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos, e sempre estar inscrito no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, o nosso material para mais pessoas. E desde já eu quero agradecer a vocês por estarem sempre acompanhando o nosso programa. Então, essa foi a edição número 5 do programa A Bíblia no Tempo e no Espaço. Deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, se inscreva nos nossos canais. Um grande abraço, meus irmãos. Até a próxima.